Estamos hoje com mais um Conjectura, onde nós vamos falar sobre a desobediência de Jonas. Eu vou estar lendo lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo da direção contrária. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Então, nesse pedaço do texto da Bíblia, ele diz um certo momento a qual ele foi direcionado a um lugar, e ali na própria Bíblia diz, ele fugiu do Senhor, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Então, eu acho legal a gente estar abordando, porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, por desobediência a gente acaba não fazendo. Por desobediência a gente prefere fazer a nossa vontade, o que também não é tão fácil obedecer a Deus. Às vezes a gente fala, é fácil ser crente porque você vai na igreja e tudo mais, mas não é fácil obedecer a Deus quando Ele manda. É verdade. O que eu acho interessante dessa história, dessa parte, né, porque a gente focou bastante na desobediência de Jonas. E a gente tem um costume de quando a gente faz algo errado, de quando as coisas não vão muito bem, a gente tem o costume de dizer assim, Deus se afastou de mim, né? E quando na verdade Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não se afasta. A gente faz como Jonas fez. A gente vai procura uma pessoa fora da igreja pra gente namorar. Vamos falar sobre relacionamento. A gente procura uma pessoa fora da igreja pra gente se relacionar. A única pessoa, não, tem que ser aquela ali, porque ele é a única pessoa, o único chifrudo que não tem mulher é aquele ali. Ai, né? credo. Aí a gente procura um emprego, o primeiro emprego que apareceu, a gente não ora antes de fazer. E aí naquele emprego acontecem várias coisas, a pessoa te dá um monte de calote, enfim, tudo que você fez sem direção de Deus, porque você optou por aquilo. Assim como Jonas. Jonas optou em não ir para Nínive, ele quis ir para Tarso, falou, não, eu vou para Tarso, eu vou correr de Deus. E aí a gente faz as mesmas coisas, não, esse salário é maior, eu vou para aquele emprego. Eu tenho um exemplo até do meu trabalho, porque hoje eu ganho bem menos. E eu falei assim, Senhor, vou ganhar pouco, não vai dar nem para me manter. E hoje, meu salário praticamente dobrou, né? Mas também é bem menos do que eu recebia antes. Mas em todo o tempo que eu mandava um currículo para uma outra empresa, Deus vinha e falava assim, não se preocupa, eu vou suprir as suas necessidades. E aí meu chefe falava, olha, o seu salário vai aumentar tanto. Eu falava, caraca, Deus é maravilhoso mesmo. Então, às vezes, assim como Jonas fez, a gente esquece antes de qualquer coisa de pedir direção a Deus. E mesmo quando a gente pede a direção a Deus, a gente ainda faz o contrário, porque Jonas tinha um direcionamento de Deus. Vontade. Livre-arbítrio. Eu acredito assim, que quando Deus fala assim, vá fazer uma coisa e a gente age ao contrário, vai falar, você não pode desobedecer a Deus? Não é que não pode. Normalmente o ser humano ele vai desobedecer, porque é da carne. Só que a gente tem que arcar com as consequências. Esse é o porém. Você acha que foi legal para Jonas entrar dentro da boca de um peixe? Não deve ter sido muito bom, né? Não. Eu acho que, no caso de Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive, ele falou, você avisa que em 10 dias, eles têm 10 dias para melhorar ou eu vou matar todo mundo. Só que se a gente for lá ler em Naum, é Naum, se eu não me engano, o povo de Nínive, eles eram muito bárbaros, assim, eles faziam coisas terríveis. Aí, cruéis, né? Jonas ficou morrendo de medo. Falou, caraca, eu vou chegar lá e vou falar que Deus vai matar eles. Eu não, vou meter o pé. Aí o que ele faz? Nínive ficava em leste e ele pega um barco para oeste. Tipo assim, ele vai na direção totalmente contrária para satisfazer a própria carne, né? Porque ele estava morrendo de medo, ele não confiou em Deus. Exatamente. Esse problema do cristão, principalmente, né? As pessoas falam, isso acontece muito quando a gente entra na igreja, né? A gente não quer continuar os propósitos da igreja, as coisas que o pastor nos determina a fazer. Mas muitas das vezes esse tipo de coisa, de se afastar de Deus ou não cumprir
o propósito que Deus nos manda vem das pessoas que já estão na igreja há 20, 30 anos. Porque muitas das vezes eu escuto falar que as pessoas falam, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ouvir um crente, né, um cristão vir falar para mim, pastor, eu não aguento mais. Aquele menino falou que eu não sou gorda, não sei o quê, sabe? Aí toda hora o pastor tem aquele chamado de tratar as pessoas. Tem uma hora que ele fala, cara, eu não aguento mais. Eu vou sair fora. Além de desobediência em relação a Jonas, o que acontece com ele também é a questão de olhar, né? Olhou o povo era assustador, né, no caso, ele temeu. E muita gente hoje fala, eu não vou para a igreja porque eu só vejo gente que é fracassada, gente que mente, pessoas que não têm escrúpulo nenhum e estão lá dentro da igreja fingindo de santo. É assim, eu digo isso hoje porque no momento que eu estava afastada, eu falava isso. Só que o que acontece com Jonas ali? Ele teve que olhar para Deus. Entendeu? E é a mesma opção, a gente tem que olhar para Deus. Exatamente. Porque não se encontra um hospital com gente sarada. Então, assim, se a Bíblia diz que a igreja é nosso hospital, então a gente tem que ir para lá para buscar a cura da nossa alma. E é todo dia, incessantemente. Eu acho muito interessante que, assim, pequenas partes da Bíblia ensinam coisas pra gente que a gente jamais talvez pensaria sozinho. Então, assim, a base e o foco é sempre Deus, o que Deus mandar, independente da nossa vontade. Então, para finalizar, galera, eu queria, assim como a Mariana deixou o exemplo, eu queria deixar aqui para vocês que busca a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus independente de todas as dificuldades. Virão pessoas contra você, virão tempo curto, vai vir muito tempo curto, você não vai ter tempo para fazer as coisas, a sua família pode vir contra você, tudo isso pode acontecer. Mas faça a vontade de Deus, porque lá na frente você vai colher tudo aquilo que Deus tinha para você, que Deus tinha preparado para você. Amém? Então, esse foi mais um Conjectura.